Eu vou propor algo aqui, a gente já está caminhando para a reta final, mas eu queria... É uma provocação, é uma provocação. Diante também de um dilema, de uma dor minha, uma idiosincrasia minha, e eu acho que isso reflete na vida de outros. O mestre ama mais os livros do que as pessoas. O mestre compromete a sua socialização por conta dos livros. E aí eu encerro com uma... Na época do seminário, eu passava o dia todo lendo e no final do dia eu falava para um amigo meu. Falava, poxa, fulano, eu tô me sentindo angustiado, tô me sentindo mal. Ele falou, não, é porque você tá muito cheio. E depois de tempo, passando uma crise, fui ao psicólogo, isso 20 anos depois. E fui perceber que havia uma necessidade minha ali e tal, né? Então, por muito tempo, eu troquei as pessoas pelo livro. E é uma coisa que às vezes eu percebo, né, em outras pessoas que amam o conhecimento, saber esse hedonismo em volta do conhecimento. Como romper isso? É uma verdade o que eu disse? Não é uma verdade? Tá aí, tá levantada a bola, Eu, podem cortar. eu acho que é uma verdade, se não para todos, e não de maneira muito radical. Mas o que acontece? Geralmente a pessoa que estuda, ela tende a ser introspectiva, ela tende a ter essa personalidade. Então você já tem essa questão. Segundo, como eu disse, é um trabalho solitário, muitas das vezes, né? É aquele trabalho de você com livro, etc. Só que eu acho que para isso não acontecer, é importante o teólogo, porque o mestre, o teólogo, ele já tem essa noção de alguém numa biblioteca. Eu até digo, gente, Recluso, eu recluso. não me Ostracismo, converti né? numa biblioteca, eu não estava lendo um livro e de repente eu aceitei Jesus, eu me converti numa igreja. É, é, a gente precisa de ter chão de igreja. Perfeito, bom. Chão de igreja. Então, por exemplo, hoje quando eu faço meu trabalho, eu ter sempre congregado, ter tido experiência, ter sido porteiro da igreja, ter sido tesoureiro da igreja, ter sido isso, sido aquilo, isso me colocou em contato com pessoas. Então, meu ministério foi gerado antes de ser mestre num trabalho que tinha contato com pessoas. E eu tenho uma consciência, ainda que algumas vezes eu possa até pecar nesse aspecto, de que o teólogo tem que sair da porta para fora. Ele tem que ser alguém que vá falar com o povo. Ele tem que ser alguém... E eu acho que a rede social ajuda um pouco isso. Ajuda um Eu pouco... vejo muitas pessoas chegando, eu tiro isso por mim, puxando o assunto, querendo me ouvir, ainda que o meu conhecimento seja tão pequeno, né? De alguma forma, o que você está lendo, qual livro, me ajuda nisso e tal. E eu percebo, né, uma característica minha esposa sempre fala isso, eu tô trabalhando para romper isso, né? De transmitir, as pessoas querem ouvir, né? Querem ouvir, e talvez tenha alguém ouvindo essa live aí, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, uma pessoa que... E a gente sair, né? Sentar e tá com as pessoas, né? Tá com as pessoas, né? Pastor, quer falar alguma coisa, pastor? Sim, essa questão que você propôs, a sua provocação, Mais uma, né? eu queria, assim, apontar para três questões, não é? Se eu discordar, fica à vontade, Não, tá? não, é apontar para três questões importantes. Tudo que substitui Deus é idolatria, né? Deus tem que ter a primazia. Certo. Então, acho sim que, mesmo no exercício de uma virtude, pode haver problemas. Nossa, que frase. C.S. Lewis deu uma ideia assim quando ele fala sobre a questão de vícios que podem desencadear virtudes e virtudes que podem desencadear vícios. Mas isso seria para um outro encontro, né? Então é evidente que as pessoas podem até transformar o seu ministério de mestre num princípio idolátrico. E pode descaracterizar a natureza que esse ministério deve ter aos olhos estabelecido pelo olhar de Deus e pela vontade de Deus. Por exemplo, uma coisa que fica muito perto, um exercício de pecaminosidade que fica muito perto do mestre, ele precisa vigiar, é a arrogância. Perfeito. E o sentimento de superioridade intelectual,
ou às vezes até exagero brincando e falo que é o complexo de quarta pessoa da Trindade. É o que os fariseus diziam, essa gente é maldita que não conhece a lei, né? Então, a arrogância deles, eu acho que você tem que olhar para os riscos realmente que a coisa pode ter, né? Sim. Mas eu queria também citar, num outro momento aqui, o Aristóteles com a ideia de que a virtude está no equilíbrio. Uau. Então, em todos os sentidos, você pode ter uma vida equilibrada, o tempo para o lazer, o tempo para o estudo, o tempo para o casamento, o tempo para os amigos, né? O tempo para o podcast aqui. Então, precisamos equilibrar a vivência, né? Agora, também diria uma coisa aqui, um terceiro ponto, que é óbvio que aquele que se propõe ao exercício ministerial de um mestre, ele precisa passar mais tempo com os livros do que os demais. Isso é Então, que ele tenha uma inevitável, esposa que seja compreensiva, ou que ela tenha um esposo que seja compreensivo, que ele tenha filhos que sejam compreensivos, que ele tenha pais que sejam compreensivos, porque ele vai precisar passar um tempo a mais com os livros do que os demais mortais. Perfeito. Então, de alguma maneira, a gente pode levantar algumas questões em torno disso que você falou, A né? gente anda no fio da navalha, na Acho verdade. que abriu a né? polêmica, né?